Legal. Alessandro, antes de eu fazer as perguntas em relação às questões da ética, né? Eu queria, se você me permite, tirar uma curiosidade minha. Você é italiano ou brasileiro? Eu sou italiano, naturalizado brasileiro, mas eu nasci na Itália. Ok. Você nasceu e cresceu em Florença, foi isso? Foi. Cresci em Florença, depois de lá eu fui para a Alemanha, Estados Unidos e acabei aqui no Brasil. Aí me fixei no Brasil, desde 2004 estou aqui em Florianópolis. E como é o dia a dia de uma criança, de um jovem em Florença? Fala um pouquinho sobre isso, eu fiquei muito curioso com essa perspectiva da sua trajetória. Acho que não é muito diferente da trajetória de qualquer criança, né? Vai para a escola, brinca com os amigos. Na minha época ainda dava para brincar na rua, né? Não tinha todos os carros, todo o trânsito que tem agora. É claro, nascer em Florença é um privilégio, né? Uma cidade rica de arte, de monumentos, de prédios lindíssimos, né? Igrejas, palácios. Então, é claro, significa também crescer circundado por esta beleza que só depois se começa a perceber, né? Quando você começa a sair e ver outras realidades, é que se dá conta do privilégio que foi nascer naquela cidade e ter a possibilidade de ir nos museus a ver algumas das obras de arte mais conhecidas do mundo, assim, na cotidianidade, né? Isso, de fato, é um privilégio, né? Ok, legal. Muito bom. Alessandro, então vamos lá para a ética. O que a ética como uma disciplina filosófica? Eu vou dividir em duas partes essa minha pergunta. O que é a ética como disciplina filosófica e em que ela se diferencia da ética como um código de conduta? Pois isso é uma questão que também nossos alunos, sobretudo na primeira fase, no primeiro semestre, sempre colocam, né? Qual é a diferença entre ética e moral, por exemplo? É uma questão puramente terminológica, tá? Por exemplo, na tradição anglo-saxônica, o termo ética se refere à reflexão filosófica sobre os códigos morais, os códigos de condutas, ou os princípios, as normas, né, que normalmente são aceitas. Então, a ideia de que teria um código moral, um certo conjunto de princípios que as pessoas aceitam, né, na vida delas, e a reflexão ética consiste em, justamente, questionar estes princípios, buscar fundamentá-los, justificá-los, para melhorá-los ou para, eventualmente, deixá-los de lado. Na tradição alemã, a distinção principal é entre ética e moral, e aí moral indicaria tudo que tem a ver com questões de caráter universal. Então, questões morais são questões ligadas ao que devemos fazer, a questões de justiça, tá? Que, portanto, tem uma resposta tendencialmente universal, né? Então, a norma, por exemplo, não matar, não roubar, não mentir, seriam normas morais. Enquanto questões éticas seriam questões ligadas ao que significa viver bem, né? Viver bem no sentido aristotélico, da vida boa, né? Não na vida boa no sentido do prazer material, mas uma vida boa do ponto de vista também espiritual ou moral, né? Ou o tipo de pessoa que queremos ser. Por exemplo, todas as reflexões sobre as virtudes, né? Uma pessoa que é justa, que é generosa, etc. Tudo isso seriam questões éticas, que se diferenciam das morais, porque normalmente a resposta às questões éticas não tem essa pretensão universal. Não existe um modelo de vida boa válido para todos os seres humanos, né? Mas cada cultura define esta ideia de vida boa de formas diferentes, né? Enquanto, mais uma vez, os princípios morais seriam universais, né? Pense na regra de ouro, né, como é chamada, não faça aos outros o que tu não queres que eles façam contigo. Esse é um princípio moral, né, ou seja, pretendidamente universal, né, que deveria ser aceito por todos e que de fato se encontra em muitíssimas culturas, né, em quase todas as culturas, de uma forma ou de outra. Mas, por exemplo, a ideia de que
uma vida boa é uma vida, é a vida de um cidadão que combate pela pátria, né, como podia ser, por exemplo, na antiga Grécia, e defende a democracia atenienses contra os invasores persas, né, é muito distante de como a gente entende hoje a vida boa, né, que é mais ligada a uma questão de uma ética ligada mais ao nosso trabalho, à família, a outros valores, né. Então, essa é a distinção. A revista usou este termo mais pensando na visão anglo-saxônica, ou seja, ética como reflexão filosófica sobre questões morais, questões práticas, que podem ser de todos os tipos. Então, as questões que dizem respeito a princípios universais, mas também questões ligadas à vida boa, né? E por isso, esta variedade de temáticas que também a revista enfrenta. Então, é mais uma questão terminológica. Na realidade, se me permite um parêntese meio erudito, né, as palavras ética e moral basicamente têm o mesmo sentido, só que ética deriva do grego ethos e moral deriva do latim mores, mas os dois termos, mores e ethos, indicam os costumes, tá? Assim que basicamente os dois termos têm o mesmo sentido. O objeto da ética ou da moral são os costumes, as normas, as práticas sociais, os códigos práticos, ao redor dos quais nós organizamos nossa vida, né? Os princípios que nos orientam na nossa vida cotidiana. Assim. Então, é uma questão puramente terminológica. Ok. Alessandro, existem diferentes abordagens filosóficas no tratamento da ética. Eu gostaria que você falasse das principais e por que há essas diferenças. Por exemplo, né, a gente, vamos dizer, tem um princípio moral e temos que decidir se esse princípio vale, ou qual é o princípio moral com base no qual a gente deveria organizar a nossa vida. Você pode tomar diferentes critérios, né? Então, existe, por exemplo, uma abordagem que é chamada de utilitarista. Né? O princípio dela é a norma moral que permite, que nos permite realizar a maior utilidade para o maior número de pessoas, é a norma que deveria ser obedecida, né? Então, é uma ética chamada consequencialista, ou seja, você olha para as consequências da adoção de uma norma moral, né? Você diz, bom, se adotar esta norma moral, as consequências são essas. Essas consequências trazem mais utilidade para um maior número de pessoas, então esta é a norma moral a ser adotada. Tem abordagens que, pelo contrário, dizem, não importa as consequências, o que importa existem outras maneiras de avaliar as normas, de avaliar o dever, e às vezes a norma, o que é correto fazer, não resulta numa maior utilidade, porém é a coisa correta a fazer, né? Essas são chamadas, com um termo técnico, de éticas deontológicas, né? De uma palavra grega, deontos, que significa o dever, né? Então, as éticas do dever, né? Não se mente, não pelas consequências da mentira, não se mente porque é errado, ponto. Ou não se mata, não pelas consequências da ação do homicídio, né, mas porque é errado e ponto, né. Então, claramente, elas fundamentam estas normas com outras bases. Existem éticas que, em vez de olhar para ações, como no caso das éticas consequencialistas ou deontológicas, olha mais para o caráter da pessoa. O objeto da ética, então, vira o caráter da pessoa, as virtudes, a generosidade, a coragem, a temperança, a prudência, né? Talvez seja a forma mais tradicional de pensar a ética, né? Os primeiros grandes filósofos gregos, como Platão e, sobretudo, Aristóteles, defendem uma ética da virtude, né? Ou seja, não olham tanto para as singulares ações, para as ações particulares, mas para o caráter, né? Então, Aristóteles diz, uma ação corajosa não faz de um covarde uma pessoa corajosa, né? E vice-versa, né? Uma ação covarde de uma pessoa que tem coragem não se faz dele um covarde. Então, o caráter se vê ao longo da vida de uma pessoa, etc. E é algo que se deve desenvolver, né? Deve ser educado, deve ser
As virtudes são algo que se torna uma segunda natureza, né? Devem ser exercidas. Então, existem diferentes maneiras de enfrentar questões morais, né? De como se comportar. Esses são 3 exemplos, né? São as 3 abordagens mais tradicionalmente que mais se utilizam, né? Na reflexão filosófica, né? As consequencialistas, as deontológicas e as éticas da virtude. Mas nos últimos tempos apareceram cada vez mais novas formas. Por exemplo, no âmbito do debate sobre feminismo, apareceu a ideia de uma ética do cuidado, que justamente não tem como centro a ideia de dever kantiano, né? A coisa deve ser feita porque é justa, não tem como norte a ideia de utilidade, mas simplesmente a noção de cuidado, né? Essa ideia de que o ser humano é um ser que precisa de cuidado e que dá cuidado, né? Então, essa ideia de uma interdependência, de uma fragilidade intrínseca do ser humano, que é resolvida justamente através de ações de cuidados, né? Na nossa vida, a gente passa por tudo isso, desde criança, o cuidado dos pais, depois com os amigos ou as amigas, e depois com os filhos, e assim vai, né? Então, toda a nossa vida, na realidade, o que importa, as relações relevantes da nossa vida são relações de cuidado, e, portanto, elas deveriam estar no centro da reflexão ética, né? Então, existe toda uma pluralidade. E isso responde ao fato de que, de novo, as questões que que mexem com a nossa vida, né? A pergunta que sempre a gente faz, né? O que é que eu devo fazer? Pode ser respondida de maneira diferente, né? Não tem uma resposta unívoca. O que é que eu devo fazer nessa situação? Bom, depende, né? Se você aceitar uma ética deontológica, o seu dever está claramente definido. Se você preferir uma ética mais utilitarista, você vai olhar para as consequências. E assim vai, né? Então, faz parte da história da filosofia ter essas diferentes abordagens e, de certa maneira, corresponde também às diferentes perspectivas que você pode assumir, né? Quando se pergunta o que é o certo, o que é errado no âmbito moral.